Fala Dev, beleza? Douglas Maia aqui com você mais uma vez. Hoje quero resolver juntamente com você um dos desafios do LeetCode. LeetCode é uma plataforma que bastantes empresas utilizam ali nos seus processos de entrevista técnica, utilizado aí por Meta, Google, Uber, entre outras, para testar ali a lógica dos seus candidatos, testar também como a gente consegue transformar exercícios simples ali em código, focado ali em estrutura de dados, tá bom? Primeiramente, você vai colocar aqui no LeetCode o desafio que vamos resolver hoje, que é o 412, né? Que é o FizzBuzz. LeetCode mede ali os desafios por fácil, médio e também difícil. Esse é considerado fácil, beleza? Vamos ler aqui o enunciado e ver o que está sendo pedido. Dado o número inteiro, devemos retornar, né, uma string de array. Devemos começar a nossa resposta de 1 até o número n que foi informado. Temos aqui alguns detalhes a serem considerados. Por exemplo, se o número ele for múltiplo, né, se ele for divisível por 3 e por 5, devemos escrever, né, dentro da nossa string ali o nome FizzBuzz no lugar desses números. Se o número ele for divisível somente por 3, devemos escrever o nome Fizz, né, no lugar do número que for divisível por 3. Se ele for divisível, né, se ele for múltiplo de 5, devemos escrever o nome Buzz. E se ele não atender nenhum desses requisitos, né, se ele não for múltiplo nem de 3 nem de 5, aí vamos imprimir o próprio número que está chegando na nossa variável. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, que temos aqui para nós. Se você leu o enunciado, não ficou muito claro, né? Eu costumo dar uma olhada no exemplo e aí a partir do exemplo fica um pouquinho mais claro para a gente poder entender. Por exemplo, se nosso número n, né, que é a nossa entrada, nosso input, ele for 3, vamos imprimir aqui o 1, o 2, porque o 1 e o 2 ele não são múltiplos, né, não são divisíveis de 3. E aí o 3 sim, ele é múltiplo dele mesmo, então em vez de escrever o número 3, nós escrevemos o nome Fizz. Nosso segundo exemplo, nós temos aqui o nosso input que é 5, e é a mesma coisa, né? Começamos aqui com 1, 2, porque o 1, 2 ele não é múltiplo de 5. Aí temos o 3 ele é múltiplo de 3, escrevemos aqui o nome Fizz. Aí temos o 4, aí temos aqui o 5, né? O 5 ele é múltiplo de 5, escrevemos o nome Buzz, conforme o enunciado pede aqui. Beleza? O nosso terceiro exemplo, ele é o número 15, que vem na entrada. E aí vamos percorrer, né, de 1 até 15 e verificar qual que é múltiplo de 5 e qual que é múltiplo de 3 e fazer aqui a regrinha básica. O 15 ele vai ser múltiplo de 5 e de 3, e aí, no caso, em vez de imprimir o 15, imprimimos aqui o nome FizzBuzz. Esse aqui é os nossos casos que temos que testar, né? 3, 5 e 15. Beleza? Então é isso, né? Vamos que vamos aqui para o nosso código. Primeiramente, vamos criar aqui a nossa lista, que vai ser o nosso array da resposta, vai ser de string, ok? Vamos chamar aqui de result, que vai receber um new array list. Um detalhe aqui, o LeetCode, que o navegador ele não está autocomplete, tá? Então tem que escrever o nome completinho corretamente, senão na hora de você buildar ele vai dar problema. Aí vamos escrever aqui nosso for para interar os números e fazer o incremento de acordo com a nossa regra. Vamos aqui ter um integer que vai ser o nosso i, e ele vai começar com 1, que é o que está pedindo no enunciado, né? Vai ser de 1 até o número n o nosso output. Então beleza, então enquanto o i ele for menor ou igual a n, devemos fazer aqui o incremento dele. Beleza? Fechou. Aí vamos agora fazer a primeira verificação, né? Primeira verificação vai ser o que? Se, vou até comentar aqui para a gente ficar aqui mais legível. Vou dizer assim, ó, se o nosso i ele for múltiplo de 3, né? E se o i for múltiplo de 5,
Se ele for múltiplo de 3 e de 5, devemos escrever o nome FizzBuzz na nossa array aqui de resposta. Então, o nosso result, né, que é a nossa variável aqui de cima, nosso result.add, vamos adicionar aqui o nome FizzBuzz. Fechou? Beleza? Agora vamos aqui para o nosso segundo cenário, que é, vou até colar aqui, se o nosso i ele é um divisor de 3, né? Se o nosso i ele for múltiplo somente de 3, né? Nós vamos pegar aqui a nosso result e vamos adicionar somente o nome fizz. Beleza? Fechou? Agora, se não, né? Aqui é se não, se não se. Vamos ver aqui. Se não, se ele for múltiplo somente de 5. Ele for múltiplo somente de 5. Cadê onde é que fechou aqui? Que aí cai nessa regrinha aqui. Deixa eu até copiar aqui e colar. Nessa regrinha devemos adicionar aqui no nosso array. Deixa eu botar aqui em cima para ficar mais legível para a gente ver aqui. Se nosso i for múltiplo somente de 5, vamos escrever o nome buzz, como está vindo aqui no enunciado. Beleza, se não, né? Se ele não for múltiplo nem de 5 e nem de 3, aí nós devemos escrever o próprio número. Deixa eu colar aqui também para a gente seguir o modelinho. Nós vamos aqui adicionar a nosso array somente o número que está chegando. E aí, como o nosso integer, como o nosso i aqui ele é um inteiro, né? Então, e nós devemos retornar aqui um array de string conforme o enunciado está pedindo. Então, vamos aqui converter esse cara para uma string. Fechou? Agora, deixa eu ver aqui onde é que fechou aqui certinho. Nosso for termina aqui. Agora a gente vai dar aqui um return no nosso result. Beleza? Passando rapidinho aqui para recapitular o que fizemos, né? Fizemos aqui a nossa interação dos números que está chegando aqui de acordo com o input. Vamos começar com 1 até o número n. E aí vamos verificar, né? Se o número i ele for um múltiplo de 3 e múltiplo de 5, vamos escrever o nome FizzBuzz, conforme o enunciado pediu. Se ele for, né, um múltiplo somente de 3, vamos escrever somente o nome fizz. E se ele for um múltiplo somente de 5, vamos escrever o nome buzz. Se ele não for múltiplo nem de 5 e nem de 3, então vamos escrever o próprio número na nossa lista de resultados, beleza? Vamos dar aqui um play para ver se está tudo certinho, se não esquecemos de nada. Temos aqui um pequeno erro, que é, deixa eu ver aqui. Aqui, eu botei uma vírgula. É um ponto e vírgula. Então você vê que o navegador ele não mostra para a gente, né, inicialmente, aonde está faltando uma vírgula, um ponto, coisa assim. É quando você dá o play que você vai começar a ver esses detalhes. Vamos ver aqui se faltou alguma coisa. Aqui está faltando uma chave aqui para fechar aqui, ó. Ver se eu consigo indentar. Indentou. Beleza, agora acho que vai. Fechou, é isso. Então temos aqui a nossa resposta certinho, ó. Aqui é o output, aqui é o esperado. No caso 3, também o output que saiu e o que é esperado. E o output, o nosso caso 3, né? Aqui no caso 2, né? No nosso caso 3
também o output e o esperado. Então, ele imprimiu aqui 1, 2, o 3 é múltiplo de 3, ele imprimiu o fizz, aí 4, aí tem o 5 é múltiplo de 5, imprimiu buzz, o 6 é múltiplo de 3, também imprimiu fizz, e assim sucessivamente. O 9 também, o 10, ele é múltiplo de 5, então escreveu buzz, 12 e até chegar no 15, que escreveu ali o nome fizzbuzz, beleza? Agora vamos dar um submit aqui e entender qual foi aqui o grau de complexidade do código ali do Big O. Então vamos aqui o nosso código, ele rodou em 1 milissegundos, né? Então tá bem performático. Analisando aqui a complexidade do código, né? Se você não conhece de complexidade de código, notação Big O, aconselho também você dar uma estudada sobre isso, né? Que cai também essas perguntas nos testes aqui do LeetCode. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, de um cursinho falando sobre notação Big O e também de um cursinho ensinando como você entende e resolve aqui os problemas do LeetCode. Então, esse código nosso, ele teve aqui, né, a complexidade de O de N, que é uma complexidade linear, que ela vai aumentando de acordo com o nosso input, né? Por exemplo, o nosso input começou com 3, então ele ficou mais ou menos aqui, depois com 5, ficou mais ou menos aqui no meio, e depois com 15. E assim, de acordo com o que vai aumentando o input, ele aumenta também o tempo aqui de execução. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Espero ter contribuído e ajudado você aí nos seus estudos, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.